Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do Saber Saúde Science. Tudo bem com vocês? Estou aguardando entrarem na sala para a gente dar início a uma live muito interessante hoje. Nós vamos fechar com chave de ouro a Semana do Sono. Hoje nós teremos uma convidada muito especial, uma convidada assim que caiu do céu pra gente. Vai ser uma riqueza essa noite. Eu quero que vocês recebam ela com muito carinho e explorem bastante, porque essa mulher tem conhecimento assim que não sei nem dizer, sabe? Que não cabe nem, eu acho que na cabeça dela. Então vai ser muito bom, vai ser muito gostoso. Eu desejo que todos vocês aproveitem bastante. Podem fazer perguntas que no final dessa live, no final da nossa explicação, eu vou ler as perguntas de vocês. Boa noite, doutor Marcos Jesueli, que bom ver você aqui. Todo mundo que tem problema do sono, todo mundo que tem dificuldade para dormir, ou tem companheiro que tem dificuldade para dormir, que sejam muito bem-vindos. E vamos dar início. Eu vou chamar a nossa Andréia aqui, para vocês conhecerem essa querida. Andréia, já te chamei. Estou aguardando agora você entrar aqui na sala. Oi, amiga! Olá! Seu telefone está virado. Vira seu telefone que você está assim deitada. Peraí, deixa eu regular aqui. Peraí. Deixa eu apoiar aqui. Vamos ver se dá. Perfeito. Perfeito? Vamos ver, Peraí, que o negócio ficou torto. Estamos esperando, André. Estamos esperando. Agora vai. Agora vai. Pronto. Muito bem. Bem-vinda, Andréia, ao nosso canal do Saber Saúde Science. É uma honra, um grande prazer ter você aqui. Prazer gente, é meu. que vocês soubessem, a Andréia, eu acho que ela é minha irmã de outro planeta, irmã de coração. Nós descobrimos um monte de coisa em comum. Uma delas, nós somos mães de autistas, então a gente tem muito assunto para falar. Nós nos conhecemos, eu vou dizer que por acaso, mas não existe acaso. Eu acredito que acaso não faça parte do nosso cotidiano, né? Então, o universo colocou ela na minha vida, colocou ela nas nossas vidas. Eu ainda não a conheço pessoalmente, a gente só se falou pelo telefone, mas eu tenho certeza que a gente vai ter uma noite muito especial. Andréia, se apresente, por favor, para essas pessoas queridas aqui do nosso canal. Boa noite a todos vocês do canal. Meu nome é Andréia, eu sou fisioterapeuta respiratória, atuo há 16 anos na área de distúrbios do sono, acompanhando os pacientes portadores do ronco, da apneia do sono, que é o tema que a gente vai falar hoje. É um prazer muito grande, realmente foi nosso encontro de almas, né? Ontem a gente se identificou muito e principalmente pela missão de levar bem-estar para as pessoas, né? Como uma missão. Então, assim, para mim é uma honra poder falar com vocês essa noite e estou aqui para tirar todas as dúvidas. Joia, perfeito, amiga. Nosso canal do Saber Saúde Science, nós criamos esse canal porque nós falamos aqui de duas tecnologias muito especiais, que é da fototerapia e da eletromagnetoterapia. E essa semana nós iniciamos a Semana do Sono, então na segunda-feira eu falei sobre a importância do sono, falei um pouco das fases do sono, das dificuldades que as pessoas têm, algumas dicas pequenas de como resolver, mas coisa muito superficial, essa não é a minha área. Na quarta-feira nós tivemos um dentista, ele falou sobre a odontologia do sono. E aí hoje a gente quer fechar a semana aqui com você para nós falarmos de um tema que tem muita gente querendo saber sobre ronco e apneia.
Eu acho que isso é Sim, um sim. tema que, nossa, é uma coisa. Eu estava até conversando com uma amiga hoje, ela falando, né, que quem sofre com ronca-apneia não é somente as pessoas que estão com o problema do distúrbio, mas aquele cônjuge também que dorme ao lado de quem ronca, de quem dorme ao lado de quem tem apneia, Uhum, porque é muito uhum. desagradável, é muito desconfortável. Então, eu acho que é um tema bem importante para a gente trazer aqui hoje, né? Quando eu sugeri para você o tema, né, do ronco, o pesadelo das noites mal dormidas, é porque eu costumo brincar com as pessoas. Quando a gente coloca esse tema, as pessoas sempre imaginam, ai, realmente é o pesadelo, eu tenho que ouvir ronco todas as noites. Mas mal sabe que o pesadelo real mesmo, mais grave, é para quem sofre do ronco. Que o Sim, ronco nada mais é do que um sinal, que pode ser um sinal de uma doença grave, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então é o pesadelo de quem está ao lado, mas principalmente o pesadelo de quem sofre desse mal. claro, com certeza. Fala para mim, Andréia, qual que é a importância do sono na nossa vida? Então, quando a gente pensa, quando a gente pergunta para alguém, né? Você dormiu bem? Qual é o parâmetro da pessoa? Se ela está descansada ou não. Mas o sono, ele vai muito além, né? O sono, ele é simplesmente o pilar da qualidade de vida. Ele é o princípio de tudo, ele é o controle do seu organismo, né? Durante o sono é que acontecem todas as atividades fisiológicas de liberação de hormônio, de regulação dos hormônios que agem diretamente no nosso organismo. Então, quando você negligencia o seu sono, você está propício a adquirir um monte de doenças a longo prazo que estão totalmente ligados a esse equilíbrio que o sono causa. Eu costumo fazer um comparativo para as pessoas entenderem o que é o sono. O nosso organismo é uma casa, né? E a gente bagunça essa casa todos os dias, a todo momento. O sono, ele é a hora de arrumar a casa. É a hora que você vai solidificar as informações que você aprendeu no decorrer do dia. É a hora que você vai dar o equilíbrio do seu organismo, ter a liberação do hormônio do bem-estar, ter a liberação dos hormônios tiroidianos, o GH, a leptina, os hormônios sexuais. Então, quando você tem uma disfunção do sono, você tem um comprometimento de todo o organismo. Então, o sono, ele é extremamente importante e atualmente extremamente negligenciado. Porque as Sim, pessoas estão vivendo em ritmo alucinante, trabalhando muito, com muita informação, eletrônicos o tempo todo e dorme se der tempo. Eu durmo sim. menos hoje, amanhã eu reponho o sono. Não existe esse negócio de repor sono. O sono perdido é o sono perdido. Não tem como você recuperar uma noite perdida, né? Então, as pessoas, elas olham um pouco para essa condição do sono como que vai trazer o bem-estar do seu corpo. Eles não têm essa consciência. Vai muito além de você estar descansado no dia seguinte. Ele vai fazer tudo o equilíbrio do seu organismo. E se há uma negligência, mesmo que não haja uma patologia específica para isso, mas se tiver uma negligência desse sono, a pessoa vai ter os frutos no futuro, como as doenças que vão vir, com certeza. Sim, com certeza, é verdade. Nossa, eu falei segunda-feira da extrema importância que é a qualidade do sono, como as pessoas têm negligenciado mesmo esse fator das luzes excessivas à noite dentro de casa, né? Agora, principalmente porque a gente tem ficado muito tempo em casa, deu 6, 7 horas da noite, todo mundo acende todas as luzes, ao invés de É. diminuir aquele ritmo, não, né? Todo mundo parece que entra em Uhum. alerta de novo, aí fica O relógio todo bagunçado, né? O relógio isso, está todo bagunçado, né? isso. E assim, vai ser bem difícil para a gente voltar à rotina. A gente vai sofrer um pouquinho para Com voltar à rotina. certeza. Todos nós, né? As Sim, crianças muito mais, porque as crianças estão com total liberdade para dormir, acordar e tem as atividades da escola, o que vai comprometer com certeza o rendimento escolar por um tempinho, né? Até que o relógio se acerte, demora um tempo. Então, assim, por volta de 6 semanas. e a Então, gente nesse tem que ter tempo, nós paciência, vamos né? sofrer um pouquinho. Tem muitos distúrbios do sono, né? Se a gente for falar, são inúmeros distúrbios do sono. Mas um deles é a apneia obstrutiva do sono. Qual que é o principal sinal que a gente detecta
quando se tem esse distúrbio, essa disfunção? Então, para se entender a gravidade da apneia, eu vou explicar um pouquinho o que é a apneia para as pessoas compreenderem por que ela é tão grave, né? Quando a gente fala ronco, pesadelo das noites mal dormidas, o que é o ronco? Quando nós dormimos, todos nós temos um relaxamento muscular, né? Que acontece lá nas fases do sono. Nós temos o nosso relaxamento muscular, todos nós. Algumas pessoas possuem a língua mais alargada, um pouco mais flácida, a musculatura um pouco mais flácida, essa região do pescoço um pouquinho mais curto, o sininho lá, a úvula, um pouco maior, desvio de septo muito proeminente. E são pessoas, as amígdalas muito grandes, são pessoas que quando dormem têm esse relaxamento muito maior, às vezes, ou já tem uma alteração anatômica que favoreça isso. E aí, imagina que a sua via aérea é um tubo cheio de músculos, tá? Quando você dorme, esse tubo vai fazer o quê? Relaxar e fechar automaticamente. O que é um ronco? Nada mais é do que o ar fazendo uma vibração, tentando passar por essa via aérea relaxada. Isso é o ronco. O ar está tentando entrar, a via aérea está relaxada, há uma obstrução, e aí causa o ronco. O que é a apneia? A apneia, ela nada mais é que uma obstrução tão grande, que é como se eu te enforcasse e parasse de respirar. Paradas respiratórias mais que 10 segundos. É a apneia. Então, quando você vê aquele ronco, o principal sintoma que você me perguntou, quando você vê aquele ronco sufocado, sabe aquele ronco sufocado que parece que a pessoa vai buscar o ar? Quando você vê aquele ronco sufocado, é um sinal da apneia do sono. Que todo mundo tira sarro, que o parceiro cutuca lá para acordar porque incomoda o ruído, é um ronco alto e sufocante. As pessoas que dormem sozinhas, que moram sozinhas, às vezes relatam que acordam assustadas, tendo pesadelos, que estão sendo afogadas, que estão sendo sufocadas. Quando há esse fechamento da via aérea, o nosso cérebro começa a mandar informações para a pessoa acordar. Porque se a pessoa não acordar, como ela respira? Né? A pessoa faz os despertares, que a gente chama de breves despertares, a pessoa desperta. Sim. Então, quando nós temos todo o ciclo do sono, nós precisamos concluir o ciclo do sono, né? Para ter um sono realmente reparador, um sono de qualidade. Quando a pessoa tem a apneia, eu sempre falo, é como se você tivesse um alvo e você está andando em direção a esse alvo. Quando você tem a apneia, você dá a volta para trás, você volta para trás. Então você não consegue chegar com eficiência na fase do sono que vai fazer todo o controle do seu organismo e dar a sensação de que realmente esse sono foi reparador, tá? Então a pessoa tem esse sufocamento, paradas respiratórias mais que 10 segundos, tem gente que fica muito mais, muito mais. E aí o cérebro manda mensagem para acordar e a pessoa desperta e abre a via aérea. É aquela hora que a pessoa para de roncar e a pessoa que está do lado fala assim, ai, graças a Deus. Mas dela está tendo uma grande apneia. Depois ela volta fazendo aquele barulho. Ou bate na pessoa que está do lado, muitos relatos, que bate, acorda com sudorese muito intensa, taquicardia, né? E aí a pessoa desperta sem perceber, às vezes mais de 100 vezes na noite, sem perceber, muito mais. E aí ela volta a dormir de novo. Voltou a dormir novamente, o que acontece com a via aérea? Relaxa novamente, ao fechamento novamente e uma apneia recorrente. Então, assim, para as pessoas entenderem, o ronco é um sinal de uma doença grave, que é a apneia. Por que é grave? Porque imagina você sendo enforcado, né? E ficar lá sendo enforcado. O que não entra? O oxigênio. A gente vive sem oxigênio? Não. Começa a cair o oxigênio no organismo, o coração começa a verificar que está com baixa de oxigênio, o coração começa a fazer um esforço maior. É a hora que... Qual é o sintoma da apneia? Pressão alta durante a noite. Sabe quando o cardiologista faz um mapa, aquele exame para ver o sono da noite, a pressão durante a noite?
Muitos cardiologistas hoje em dia estão muito atentos a essa questão da apneia, porque foi verificado que essas pessoas têm apneia. Por isso que tem pico de hipertensão durante a noite. O que pode levar a um infarto, o que pode levar ao derrame, na linguagem popular, que é o AVC, né? Então, e mais muitos outros comprometimentos que a gente pode falar. Mas o principal é que, às vezes, a pessoa não percebe que tem a apneia, mas ela tem um sono muito grande. A pessoa que está do lado, às vezes, nem se incomoda tanto com o ronco, mas a pessoa que está roncando acorda com uma sonolência horrível, como se tivesse lutado a noite inteira. A sensação é que não descansou. A sensação é que guerreou a noite inteira. Essa é a sensação que eles me relatam. Mas realmente guerreou. Realmente lutou com o organismo para ficar respirando novamente. Então não é uma sensação. Vida, né? Luta para continuar respirando. Sim. Então, o principal sintoma é a sonolência muito grande durante o dia. Ou acordar com a sensação de cansaço. É o principal sintoma depois do ronco, né? Sim. Quais os principais sinais da apneia obstrutiva? Foi isso que você falou, né, Andréia? Mas existem outros também, viu? Às vezes a pessoa não tem sonolência. Às vezes a pessoa mora sozinha e não vê o próprio ronco. Tem gente que acorda com o próprio ronco. Tem gente que não. E mais a pessoa tem colesterol super alto, diabetes, apareceu diabetes, um aumento de peso, metabolismo lento, dificuldade de raciocinar, dificuldade de desenvolver novas coisas no trabalho, dificuldade de concentração, depressão, irritabilidade muito grande, né? E aí a pessoa vai... Mulheres são bem características nesse caso da parte psíquica da coisa. As mulheres já têm uma tendência natural a achar que tudo é depressão, né? Nós, com nossos hormônios alterados, a gente sempre acha que é depressão. Aí as mulheres vão no médico, doutor, eu estou deprimida, eu não tenho ânimo de sair na cama. Lembra que a gente disse do cansaço? Se confunde com o estado emocional. O cansaço do organismo. A pessoa também não tem a liberação do hormônio do bem-estar durante a noite adequado, lembra? Sim. Pois é. Vai lá no médico e fala, doutor, eu acho que eu tô com depressão. Aí o doutor, tá bom, o que você quer? Uma medicação. Dá o antidepressivo. O que o antidepressivo faz? Aumenta o relaxamento da via aérea. E o que ele vai fazer? Nossa Senhora. Piorar a apneia. Sim. Aí a pessoa vai melhorar? Não. Aí a pessoa volta no doutor. Doutor, não melhorou. Aí o doutor aumenta a dose do remédio. Aumentou a dose do remédio, piorou o relaxamento, piorou a apneia. Doutor, não melhorou. Doutor introduz o segundo, terceiro, quarto, quinto medicamento. Como eu já acompanhei uma paciente que foi tentativa de suicídio e tomava 5 tipos de antidepressivo. Até que detectou o problema do sono, começou o tratamento e verificou que era apenas apneia, parou o antidepressivo, ficou apenas com 1, voltou a viver muito bem, obrigado, e foi evitado um suicídio. Para você ver o quão grave a situação é das pessoas serem mal diagnosticadas, as pessoas não têm um diagnóstico adequado. Então é preciso estar atento, por quê? Quando você tem esses sinais, até mesmo refluxo, dores de cabeça pela manhã, tudo isso pode ser sinal. Dores musculares, até isso. Quando você tem esses sinais, e se você não falar para o médico, digamos que é um médico clínico geral. Se você não falar, doutor, eu ronco, ele não vai te pedir um exame de sono. Claro. O que tem a ver o seu ronco com a sua dor de cabeça crônica? O que tem a ver o seu ronco com a sua depressão? Com o síndrome do pânico, que muitos têm síndrome do pânico? Fibromialgia, tudo isso desencadeia. Então, o que a pessoa... Se a pessoa não relatar o doutor não vai pensar nisso. Muito difícil. A não ser que seja um médico que já esteja ligado a essa questão do sono, otorrino, pneumologista, os médicos especialistas em sono mesmo, psiquiatra, neuro, outras especialidades não vão se ligar rapidamente, tá? Então, eu comparo a apneia como um prego enfiado na pele sangrando. Você vai lá dar remedinho para um sintoma, você tira o sanguinho. O prego continua lá. Se você não tirar esse prego e não tratar o seu sono, as patologias vão continuar, você vai ser super medicado
intoxicando o seu organismo e não tirando o prejuízo que você tem. Nossa, eu Exatamente. não tinha ideia que era dessa forma, André. Primeiro que eu não sabia que a apneia já era considerada acima de 10 segundos. Eu achei que fosse um pouco mais, na verdade. Você até me surpreendeu com isso. E segundo que eu não tinha ideia de todos esses sintomas que todo mundo pode ter por conta de uma apneia. Isso é muito sério. É bacana a gente trazer essas informações aqui, porque muita gente lida com produtos para o sono aqui no nosso canal. Sim. E eu falo muito para essas pessoas que precisa se fazer algumas perguntas para os seus clientes, para que você tenha um direcionamento, para que você saiba orientar melhor o cliente, para que saiba orientar melhor o paciente. Enfim, e isso são informações muito preciosas, porque são coisas que a gente perguntando, a gente consegue direcionar aquele cliente para um profissional adequado, levantar uma suspeita, né? Só te levantar a suspeita e falar assim, olha, fulano, você ronca? Já procurou um profissional do sono? Já fez algum exame? Isso é muito importante. Isso tem uma seriedade muito grande. É impressionante, eu não sabia. Até mesmo o aumento da pressão ocular, o glaucoma. Até isso pode ser um sinal. E aí você me pergunta, André, porque todo mundo me pergunta, André, criança ronca, mas criança tem apneia? Tem. Só que na criança é diferente. A criança, sabe o que ela pode manifestar? Hiperatividade. Falta de atenção na escola, baixo rendimento escolar. Na criança pode dar hiperatividade, diferente da sonolência do adulto. E esses sintomas na criança, essa apneia da criança, ela pode estar vem dessa questão anatômica, seria isso? Ou teria mais? Muitas vezes, sim, muitas vezes um processo alérgico precisa ser investigado. Todo ronco precisa ser investigado. Todo ronco, tá? Certo. Independente se acha que tá alto, mas tem que ser investigado, tá? Ok. Apneias de 5 a 15 são consideradas leves. De 15 a 30, moderado. De 30 acima, grave. Então, as apneias precisam ser investigadas sempre. Só o ronco puro também pode trazer prejuízos, né? Pode trazer prejuízos, pode estar tendo uma queda de oxigenação e a pessoa precisa investigar esse ronco, tá? Na criança, geralmente ligado a algum processo alérgico. Entendi. E aí precisa investigar com o alergista. A Lilian está falando que tem artigos mostrando que medicação para hipertensão não tem efeito integral quando a apneia do sono não está sendo tratada. A Lilian é uma doutora em sono, queridíssima, amigona. E nós juntas tratamos os pacientes. Ela é maravilhosa. E ela é uma pesquisadora no sono, né? Ela trabalha, na verdade a gente brinca que nós somos concorrentes no tratamento, mas nós temos os mesmos objetivos, nós tratamos os nossos pacientes com o melhor tratamento, né? Mas ela é sensacional, um beijo! Que bacana! Então, no caso, quando a pessoa tem um ronco, tem apneia, não é simplesmente chegar e colocar o aparelho, precisa investigar, você precisa investigar a razão desse ronco, para fazer um tratamento mais adequado, seria isso, né? Então, como que funciona? A pessoa viu que alguém da família ronca, que o parceiro ronca, né? Ou percebeu que a criança ronca. Primeira coisa, a avaliação com o otorrino. O otorrino precisa verificar essa via aérea para ver se tem alguma alteração. Se é alguma coisa cirúrgica, às vezes é. Às vezes a amígdala é muito grande, alguma adenose, alguma coisa, algum desvio de septo muito preeminente. E o otorrino é a melhor pessoa para fazer essa avaliação e falar se realmente é cirúrgico ou não. Sim. Ele vai solicitar, de qualquer maneira, ele vai solicitar um exame chamado polissonografia. Então, quem percebeu os sintomas, vai até o otorrino e fala, doutor, eu ronco. Eu queria fazer o exame do sono. Os convênios pagam esse exame, tá? Aí o doutor vai fazer a solicitação desse exame do sono, a pessoa vai fazer o exame no laboratório de sono,
passar a noite monitorada. Hoje em dia, alguns médicos também realizam em casa, tá? Domicílio. Bom. E aí, a pessoa vai ser monitorada, oxigenação, o batimento cardíaco, porque a tendência de alterações cardíacas é muito grande quem tem apneia, principalmente a arritmia cardíaca, tá? E aí, vai fazer essa avaliação do ritmo cardíaco, de fluxo, de tudo, vai ver o grau dessa apneia. Quantas paradas a pessoa tem por hora dessa respiração, a presença de hipopneia, que é a diminuição do fluxo respiratório, tá? Não necessariamente a pausa respiratória, mas diminuição. Mesmo que caia a live, que dê 1 hora, a gente no final, a gente pode retomar a live e responder as perguntas. André, que parou seu vídeo. Pode continuar falando, tá? Ah, você também tinha parado. Agora voltou. Voltou? Então, aí o médico vai verificar o resultado desse exame de polissonografia, que é chamado, tá? E vai indicar o melhor tratamento. Quais são os tratamentos para isso, né? O ronco puro também tem tratamento. A doutora Lilian apareceu ali para comentar com a gente. A doutora Lilian é uma especialista em sono, dentista, que faz esse tratamento do ronco puro e apneias leves a moderadas também, com o aparelho intraoral, que é um aparelho que vai dentro da boca e ele acaba ampliando essa passagem do ar, tá? A minha área como fisioterapeuta é o acompanhamento dos pacientes que usam CPAP. O que é o CPAP? Né? Muita gente não sabe. É um aparelho gerador de fluxo que é pressurizado, é um aparelho como se fosse aspirador de pó, ele suga o ar ambiente, filtra, pressuriza e manda através de uma máscara para a via aérea desse paciente. Lembra que a gente falou do tubo fechando? Sim. Do tubo fechando com a musculatura? O que o CPAP vai fazer? O CPAP vai fazer o efeito de uma mão segurando essa parede. Essa pressão positiva vai segurar essa parede e fazer com que o ar entre adequadamente. O ar entrando, a pessoa não precisa acordar para respirar. E também não tem a queda da oxigenação. A pessoa respira normalmente, tá? E uma coisa importante, muita gente às vezes emagrece usando o CPAP. Por quê? O metabolismo começa a normalizar. Sim. Ela tem menos ansiedade para comer, porque a tendência é grande de assaltar a geladeira durante a noite, nessas crises. A pessoa não tem disposição, energia para fazer atividade física, porque lembra que ela já acorda cansada? Ela já acorda cansada, então você vai exigir um esforço maior dessa pessoa, ela não consegue realizar as atividades físicas por excesso de fadiga. Então, quando você começa a tratar o sono, seja com o aparelho intraoral, seja com o CPAP, depende de cada caso, né? A gente está aqui para tratar o paciente em si com a melhor opção para ele sempre. Isso é muito importante, nós como profissionais de saúde, né? Quando ele vai tratar isso, ele ganha de cara o benefício do bem-estar para fazer atividade física, a disposição para fazer atividade. Consequentemente, ele vai começar a emagrecer, porque o metabolismo dele vai ficar um pouco mais acelerado, ele vai começar a ter menos ansiedade para ingerir, principalmente carboidratos, né? E vai fazer com que haja uma regulação desse organismo. Então, a apneia do sono não tratada pode levar, eu falo que dá para falar de doença da cabeça aos pés. 4 vezes mais chances de derrame, 4 vezes mais chances de infarto, pode favorecer o aparecimento da diabetes, osteoporose, tá? Aumento do colesterol, problemas de tireoide, problema dos hormônios causando até impotência sexual. Muitos homens têm e não sabem de onde vem. E uma série de outras coisas, dores articulares, dores musculares, como eu disse, os problemas psicológicos como depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e perda da memória crônica. É uma coisa muito séria. Existem pessoas jovens que eu acompanho que já estão colhendo os frutos da apneia, infelizmente. Existem pessoas que passaram uma vida toda e agora na idade mais avançada estão tendo prejuízos, principalmente relacionados à parte cardíaca.
Mas é uma coisa que não dá para negligenciar. Eu falo para os pacientes, se você fechar o olho hoje para o tratamento da apneia, amanhã você vai abrir seus olhos para tratar a doença. É muito mais difícil. É muito mais. Sim. Mas é corretivo, Andréia, quando o paciente, ao longo dos anos, porque muita gente não tem essas informações, muita gente não sabe onde procurar, o que fazer, acha que é normal, muita gente acha que é normal, roncar é normal, o marido ronca é normal, parou de roncar, que bom, como você falou, parou de roncar, que bom, parou de roncar, mas não para pensar que o paciente que o cônjuge está ali com uma apneia, enfim. Ao longo da vida, ele passa por esse processo, desenvolve alguns distúrbios ou até algumas doenças. Quando a gente corrige, faz essa correção da questão obstrutiva, da apneia do sono e do ronco, existe um retorno dessa saúde para o paciente. Eu falo assim, no caso, um paciente que teve uma evolução para um processo cardíaco, uma evolução para uma hipertensão, um diabetes, quando ele trata esses sintomas, quando ele trata o câncer, ele trata a apneia, no caso, o tratamento dele com relação a essas doenças secundárias, ela passa a ter mais resultado? Com certeza, com certeza. Porque algumas vezes a doença realmente já se instalou, né? Não tem como. Quando a pessoa ela vai tratar a doença pura, né? Vai tratar, digamos assim, a hipertensão. Vou tratar a pressão alta. Vai tratar a hipertensão, mas não tratar o sono, ela vai ficar tomando medicação sobre medicação e não vai resolver. Quando ela trata o sono, ela começou a tratar a raiz dos problemas. Então, muitas vezes, o paciente, já tive paciente vários que não precisaram mais de medicação para hipertensão. Muitos pacientes, muitos. E não foram poucos, não foram mesmo. Alguns conseguiram controlar a questão do colesterol, tiveram a diabetes mais controlada, porque uma vez a diabetes apareceu, né? E aí, mas ela conseguiu barrar o prejuízo da apneia, que já é grande coisa, né? Você consegue barrar o prejuízo que a apneia vai causar no seu organismo. Então, as pessoas precisam, sim, fazer o tratamento medicamentoso desde que a doença apareceu, mas não se esquecer que o pilar da qualidade de vida, mesmo que a doença não tenha surgido, é o tratamento do sono. Legal, bacana, muito bom. Nessa época que a gente está com relação a sofrendo toda essa questão da pandemia, Covid-19, está todo mundo muito preocupado, todo mundo muito ansioso, né? A vida cotidiana da gente está diferente. Como você falou, né? A gente está dormindo mal, muito mal, por sinal, dormindo pouco. E eu queria saber se existe uma interferência no sistema imunológico da pessoa quando nessa circunstância que a gente está vivendo hoje, com todo esse padrão de sono diminuído. Sim, com certeza. Há um prejuízo em todo o organismo, incluindo também o nosso sistema imunológico, né? Pessoas que dormem mal têm às vezes até 4 vezes mais chances de ter resfriados comuns. Então, qualquer outro tipo de infecção, a pessoa é mais sujeita. Porque você acaba fazendo uma agressão ao seu organismo. O seu sistema de defesa fica prejudicado. Então, é importantíssimo tratar o sono, preservar o sono nesse período, né? Tentando ter uma rotina, eu sei que é bem difícil, mas tentar ter uma rotina para manter o seu sistema imunológico em dia. Beber bastante água, ter uma alimentação saudável, mas também cuidar do seu sono, né? Como eu disse para você, tentar não bagunçar tanto o seu relógio biológico, não dar um intervalo maior que 1 ou 2 horas do horário habitual que você dormiria e acordaria no dia seguinte, numa rotina normal. Então, quando você tem um espaço muito grande nesse relógio biológico, vai ser difícil para você voltar. Então, é importantíssimo não deixar de dormir muito bem, evitar estímulos luminosos, auditivos, no período de dormir. O nosso organismo é perfeito. Começou a escurecer, é para preparar o nosso organismo para dormir, igual uma mãe com recém-nascido, né? Quando a gente tem um bebê recém-nascido, a gente quer morrer quando chega a visita à noite, né? Porque a gente vê a hora do bebê dormir, então assim, é toda aquela rotina, né?
Só que daí a gente fica adulto, a gente perde as rotinas, a gente perde a disciplina, a gente dorme em horários bagunçados, troca dia pela noite, né? Volta a ser criança. Mas é importantíssimo ter uma rotina e, principalmente, preparar o seu organismo para o sono. Como assim? Relaxando, desacelerando, né? Não ingerindo cafeína após as 18 horas, café, chá mate, chocolate, chás estimulantes, não tendo uma alimentação pesada, diminuindo a iluminação local, diminuindo o som local, tendo uma temperatura agradável no seu quarto, tendo um travesseiro, um colchão confortável, que é importantíssimo também, porque você vai passar muitas horas dormindo. E aí você vai ter um sono reparador, não é quantidade de horas de sono. Tem gente que me pergunta, é verdade que tem que ser 8 horas? Tem gente que dorme 6 e fica super bem. Tem gente que precisa dormir 10 para ficar bem. Cada pessoa tem o seu ritmo, né? Nós temos internamente uma tendência a ser matutino ou vespertino. O que é isso? Pessoas que gostam de acordar cedo e dormir cedo, ou vespertina, a pessoa que gosta de acordar tarde e dormir tarde. Isso já é de cada pessoa, né? Até para trabalhar, a pessoa rende mais em determinados períodos do dia. Algumas empresas americanas contratam as pessoas e no questionário elas perguntam: que horário você gosta de dormir? Porque isso influi totalmente na produtividade do funcionário. Se as empresas fizessem isso, elas iam ganhar muito, porque é aquele funcionário motivado naquele horário, né? Então, é importante respeitar o seu relógio biológico e fazer com que o seu sistema imunológico funcione perfeitamente nessa época de isolamento. Ai, com certeza. Fala para mim, então, agora, quais são os tratamentos disponíveis para o ronco e a apneia? Então, seria um tratamento, assim, se for apneia leve, a primeira coisa que o médico vai falar é emagreça, né? Mas aí é complicado, porque quando o médico fala assim, você ronca porque você tá gordinho, você tá acima do peso. Como que você vai fazer para essa pessoa se motivar a fazer uma atividade física, que faz parte do emagrecimento? Se ela não tem energia, não só a dieta. Não tem energia. Mesmo na apneia leve, muitas vezes. Aí entra a questão do aparelho intraoral. Aparelho intraoral é uma excelente alternativa para a apneia leve. Quando o médico fala para você não tem tratamento, tem sim, né? Você vai tratar, você vai melhorar a sua oxigenação, que independente da quantidade pode estar comprometida sim. Você vai dormir melhor, vai fazer o seu parceiro dormir melhor, vai melhorar o relacionamento do casal, porque queira ou não, abala muito a estrutura do casal. Então, ao invés da esposa mudar de quarto, a pessoa fica no quarto, mas trata. Então, tem a alternativa do aparelho intraoral. Se for uma obstrução muito grande causada por alterações anatômicas muito severas, o otorrino vai querer direcionar a cirurgia. Se for necessário, tem que ser feito. Porque mesmo para o uso do CPAP, precisa que essa via aérea esteja ok. Não dá para você colocar máscara numa via aérea completamente obstruída. Você vai colocar uma pressão que não é a pressão necessária para o paciente e vai fazer com que o paciente não consiga realizar o tratamento, né? Então, quando você trata mesmo o ronco simples ou uma apneia leve, você vai ajudar essa pessoa a perder o peso, vai ficar mais motivada a realizar a atividade física, menos ansiosa para a ingestão de carboidrato e já vai começar a evitar que essa apneia se agrave. Porque muita gente, todo mundo começou com uma apneia leve, né? Se você for parar para pensar. Começamos com uma apneia leve e fomos parar na mais grave. Então, é extremamente importante não negligenciar, mesmo que seja uma apneia leve. Procurar sim o tratamento. Porque muitos médicos vão falar, emagreça. A pessoa não consegue sozinha, né? Então, é lógico, tem a ajuda de uma equipe multidisciplinar, da nutricionista, que seja. Mas é importante um especialista do sono acompanhar isso. Existe sim, André, essa é uma curiosidade minha, tá? Essa correlação do volume abdominal, desse abdômen globoso, com a questão do ronco e apneia, isso é verdade ou isso é um mito? Sim. Sim, porque quando você deita, você tem sobe o seu volume abdominal, certo? E ele dificulta a respiração. Então, pessoas mais obesas, às vezes a pessoa nem é tão obesa, mas a pessoa tem o pescoço muito curto. Muita gordurinha nessa região do pescoço, a posição do queixo, sabe aquele queixinho mais para dentro? Pessoa que tem aquele queixinho mais para dentro?
Também. Então, assim, são pessoas mais propensas a ter a apneia. Às vezes, pessoas magras, mas que têm essa configuração. Eu já acompanhei muita gente magra com apneia. Antigamente, se falava ronca quem é gordo, então emagreça. Hoje em dia não tem essa. Hoje em dia, atletas têm apneia, mulheres que malham muito, eu já acompanhei várias, super magras, que têm apneia. Ou seja, pode ser por aumento de flacidez? Pode. Pode ser por uma língua mais alargada? Pode. Outras condições, não somente o sobrepeso. Mas a obesidade, sim. A obesidade e a apneia é uma relação assim. A apneia favorece a obesidade, porque deixa o metabolismo mais lento e faz com que a pessoa tenha mais ansiedade para comer mais, principalmente carboidrato, que chega com uma mensagem rapidamente para o cérebro de saciedade. Se a pessoa acordar de noite, ela vai assaltar a geladeira, comer maçã ou o resto da pizza? O resto da pizza. Bem provável o resto da pizza. Então, aí a questão do sobrepeso. A obesidade causa apneia, a apneia causa obesidade. É um fogo cruzado. Então, você tem que tratar a apneia para conseguir emagrecer. E emagrecendo, você vai melhorar a sua apneia. Então, não pode ser uma coisa isolada. Muita gente não consegue emagrecer, se frustra com as dietas, mas não sabe que tem apneia. Acontece muito. É verdade. Isso é verdade. Principalmente com todo esse conteúdo que você está passando aqui pra gente. É realmente impressionante. Muita gente não tinha ideia de, acredito que nem 10% disso que você está falando. E faz toda a diferença. Quando você tem um conhecimento, tanto para você quanto para você orientar a pessoa que está do seu lado, faz. E uma coisa que eu acho importante a gente frisar, né? Eu já acompanhei pacientes com acidentes domésticos causados pela sonolência. Por quê? A sonolência causada pela apneia não é uma sonolência que você controla. Ai, agora eu não vou dormir no volante. Eu tô com muito sono, mas eu não vou dormir. Quem tem a sonolência patológica relacionada à apneia, dorme em qualquer lugar. Eu já tive uma paciente que deixou a panela no fogão e sentou na cadeira. Dormiu, pegou fogo no fogão dela. Não. Eu já tive paciente que acidentes pelas estradas, vários pacientes já acompanhei. Caminhoneiro, o caminhoneiro que trabalha longas jornadas dirigindo, negligencia o seu sono. Várias pessoas perderam o controle do carro e bateram, várias pessoas que acordaram no acostamento. E isso também é extremamente perigoso, não só com a questão da direção. Dentro de casa, a pessoa que tem apneia, ela tende a ter mais tontura. Confunde muito com labirintite. O idoso que tem apneia tem muito risco de queda, de fratura. Então, muitas vezes o idoso chega para mim, eu tenho 80 anos, por que eu vou usar esse aparelho nessa altura do campeonato? Porque o senhor vai evitar queda, o senhor vai cuidar da sua parte muscular, porque quem dorme mal tem tendência à osteoporose, o senhor precisa evitar. Então, para todas as idades, há uma serventia do tratamento, não é perdido, entendeu? Mas aí o risco de acidentes é muito grande. Imagina nas fábricas, eu dou muita palestra em indústria, muita. Quantas pessoas assistiram a minha palestra, não sabiam o que era, vieram me perguntar, eu direcionei a investigação e era apneia assim gravíssima que eu cheguei a falar, meu, como você está vivo. Uma apneia gravíssima, nenhum médico descobriu. E ele assistindo uma palestra na semana de segurança. Então eu gosto muito das palestras porque eu acho assim, eu sempre falo nas palestras, se você não tem a apneia, alguém do seu lado tem. Porque são mais de 32% da população tem isso, entendeu? Então assim, as pessoas tendem a ter muitos acidentes nas fábricas com perda de material, com acidentes incapacitantes muitas vezes, né? Porque estão manuseando máquinas perigosas, ela dorme manuseando máquina perigosa. Ou tem uma desatenção, porque lembra, causa desatenção. Dificuldade da concentração, às vezes trabalho que exige atenção plena de coisas muito perigosas. Aí a pessoa acaba tendo um acidente, dando prejuízo para si, dando prejuízo para a empresa, causando muito afastamento também. Então é uma coisa muito complexa, porque se as empresas valorizassem o sono do trabalhador, eles iriam ganhar e muito, não só na produtividade, né, mas com a diminuição da perda de materiais também. Então, essa questão do ritmo do sono da pessoa, a pessoa que tem a predileção, né, o conforto de dormir mais tarde, acordar mais tarde,
isso tem que ser respeitado, isso não tem que ser adaptado, assim, treinar a pessoa. Eu posso treinar a minha filha, por exemplo, ela tem esse ritmo, né, de querer dormir mais tarde, acordar mais tarde. No caso, eu sempre pensei, né? Eu treinaria ela a dormir mais cedo, acordar mais cedo. Eu nunca consegui fazer isso. Ou eu respeito isso nela, eu respeito esse horário dela. Como funciona isso? Então, é que assim, a gente tem que se adaptar, né? Não tem como. Mas assim, por exemplo, eu quero que você perceba a sua filha. Pode ver que ela rende melhor no final da tarde e início da noite. Isso. Então, o vespertino tem esse perfil. O matutino, aquele que gosta de acordar cedo, rende mais no período da manhã. Isso. Entendeu? Minha mãe. Então, assim, inevitavelmente, a gente não consegue. Eu vou trabalhar só nesse período? Não. Eu vou estudar só nesse período? Muitas vezes não tem classe, né? Não tem a turma. Então, assim, a gente tem que se adaptar, mas é importante a gente se conhecer para a gente entender por que eu gosto de dormir tarde. Por que eu rendo mais? Eu, por exemplo, sou uma vespertina. Se tiver que fazer limpeza na minha casa, eu faço final do dia para noite. E vara madrugada, se for preciso. Mas de manhã é complicado. Então, cada trabalhador tem esse ritmo. Cada pessoa tem esse ritmo. E às vezes a gente exige muito, por exemplo, dos filhos na hora que vão estudar. A gente exige no horário que não é naquele horário adequado. Se a gente começar é como uma pecinha, né? A gente começar a adaptar os horários, a gente consegue ter um rendimento melhor. É claro que a gente não consegue. Por exemplo, mas nas indústrias americanas, o que eles faziam? Nesse questionário, eles selecionavam os funcionários para o turno da noite e para o turno da manhã. Então, o vespertino, ele vai trabalhar à noite, ele rende mais. Bacana. Entendeu? Então, assim, é um trabalho muito legal, que até eu gostaria de fazer nas indústrias, do cuidado do sono do trabalhador, que no dia que a primeira empresa fizer, eles vão ver que eles vão ganhar, e muito, muito mesmo, cuidando do sono do funcionário. E respeitando isso, né? Sim. Tem gente aqui do Chile, tem gente do Uruguai que já mandou um olá aqui para você. Um colega. Eu vou te fazer uma última pergunta e depois a gente vai passar para as perguntas dos convidados, tá bom? Sim. Mesmo que a pessoa não tenha esse distúrbio presente, existe uma maneira de melhorar a qualidade do sono para fortalecer o sistema imunológico? Claro, claro. É a chamada higiene do sono, né? Eu bato muito nessa tecla, não só com os meus pacientes, né? Mas também com as pessoas que moram na mesma residência. Então, às vezes, o paciente vai se consultar comigo, tá com a esposa. Eu falo para a esposa, isso é para você também. Isso é para o seu filhinho, isso é para quem estiver dentro da casa. Né? Que são a higiene do sono, são hábitos que nós devemos tomar para cuidar do nosso sono. Né? É o que a gente ouve muito, mas a gente às vezes não presta muita atenção, né? Nós precisamos que a glândula pineal fabrique a melatonina, né? Que é a nossa melatonina natural, que todo mundo quer tomar suplementação, mas não cuida da dela, né? A pessoa quer tomar suplementação, mas não cuida da dela, da produção da dela. Então, assim, às vezes dá efeito rebote, efeito contrário e perde o sono, quando toma muita melatonina. Mas assim, para fabricar a melatonina, a glândula pineal, ela vê através de receptores oculares que escureceu, né? Vai começar a dar aquela sensação de sonolência. Então, o que é importante? Ambientes mais escuros, próximo da hora de dormir, diminui o volume da TV, esquece celular e notebook. Falar isso é a mesma coisa que falar ha, né? Até parece, né? Porque a iluminação que vem dos eletrônicos manda estímulos cerebrais que dificultam a gente a pegar no sono. Então, quem é muito sensível, tem muita dificuldade em iniciar o sono, principalmente tem que ficar afastado disso, tá? A alimentação leve, balanceada, principalmente bem leve antes de dormir. Evitar gorduras e carboidratos, que são difíceis de digestão, tá? Não fumar, a nicotina, ela é um estimulante do sistema nervoso e também causa um edema em via aérea, favorecendo o ronco. Não ingerir bebida alcoólica. A bebida alcoólica pode dar uma ilusão de relaxamento, mas depois ela estimula o sistema nervoso. Primeiro ela relaxa, depois ela estimula o sistema nervoso e a pessoa acorda. Pode ver, o pessoal que dorme de porre, dorme e depois acorda no meio da noite. Sim. É difícil manter o sono, não é um sono com qualidade,
né? O álcool faz isso. Então, não ingerir bebida alcoólica, ter uma alimentação saudável, uma temperatura no quarto bem adequada, tá? E esses hábitos que podem ser feitos em família, tomar um chá relaxante antes de dormir, né? Para as pessoas que têm mais dificuldade, um banho relaxante, né? Ter bons travesseiros, bons colchões, para que a pessoa não tenha dores durante a noite. E isso também prejudica o sono, né? Fragmenta o sono. Sim. Então, são atitudes que você pode tomar no dia a dia. Não levar problemas para a cama, né? Tem gente que pega o carnê lá, pega todas as contas que tem que fazer, tudo que tem que pagar no cartão e leva para a cama para fazer cálculo na hora de dormir. Verdade. Esquecer os problemas. Sim. Não se alimentar na cama. Não se alimentar. A cama tem que ser um lugar sagrado para descanso, né? Verdade. Então, não se alimentar na cama. O certo seria, eu não abro, aqui eu não gosto, não tenho televisão no quarto. Não deixo ter. Porque a televisão no quarto é extremamente prejudicial. Você acaba dormindo assistindo TV, você não desliga, às vezes fica aquela luzinha acesa lá de stand-by. Então, o ideal é não ter televisão, assiste televisão na sala, desliga a TV e vai para o quarto para dormir, tá? É o ideal. Então, são pequenos hábitos que as pessoas não discutir relacionamento na hora de dormir, também é importante, né? O casal que brigue durante o dia. Mas para você realmente fazer aquele momento como a gente faz com o bebê, de tranquilizar, de baixar o metabolismo para a pessoa realmente dormir. Sim. Eu costumo até falar, eu falei na segunda-feira, né, gente? Durante o sono, eu tinha um paciente que falava para mim, né? Eu perguntava todo dia para ele era parkinsoniano. Toda vez que eu ia atendê-lo, eu falava, e aí, seu Mário, como é que o senhor dormiu? Eu sempre pergunto para as pessoas como que ela dormiu, como passou a noite. E aí ele sempre me respondia, ai, minha filha, não foi muito bem, porque os macacos ficaram pulando na minha cabeça e esses macacos eram os problemas. Então, uma das dicas que eu sempre dou para todo mundo é anote seus problemas, anote tudo que vem na sua mente, tudo que vem no seu pensamento, tem um caderninho do lado da cama, coloca tudo escrito ali, para ver se dá aquela desapegada, né, André? Para ver se consegue dar aquela desapegada na mente. Porque senão não vai resolver de madrugada, né? Tem tanta hora para pensar no problema, vai pensar no problema na hora de dormir, né? Não dá, né? Então tem outros momentos para pensar em problema. Isso é importante. Quando a pessoa ela entende a importância do sono, ela vai cuidar do sono. Porque a gente cuida do corpo, porque é o que as pessoas veem, né? A aparência. Mas o que a gente não vê, que é o prejuízo que está causando no nosso organismo, é o mais grave. Então, assim, não pode negligenciar. Agora os adolescentes, né, eles não têm mais rotina, é muito celular, jogos, super estimulantes. Precisa limitar. E pessoas que são extremamente agitadas, de 1 a 2 horas antes, desligar todos os eletrônicos. Isso é verdade, é importante. Gente, olha, tá faltando só 5 minutinhos para finalizar essa, mas tem muitas perguntas aí que eu fui vendo passar. A gente vai falando, mas terminando, não vamos terminar de falar o assunto, óbvio, porque 5 minutos não dá tempo. A live vai ser derrubada e nós vamos retomar aqui. Então, todas as perguntas que vocês fizeram, eu peço que vocês refaçam, por favor, porque na hora que a live sobe novamente, essas perguntas não ficam ali, tá bom? Então, eu vou precisar que vocês façam novamente as perguntas. Uma das perguntas que eu vi ali, Andréia, que eu vou fazer antes de eu falar sobre a tecnologia que a gente trabalha com relação ao sono, que eu achei interessante, eu acho que foi a Laudijane que fez. Se o cansaço do dia a dia, se ele provoca a apneia ou ronco, o cansaço faz isso ou não? Piora, né? A pessoa, quando ela dorme, que ela está extremamente cansada, tende a ter uma piora desse relaxamento, né? Fechamento daquele tubo. Mas não causa, mas pode ter uma piora. Pode ter uma piora. Posicionamento na hora de dormir também. Quando você dorme de lado, você lateraliza a língua e posiciona a língua de outra forma. Quando você dorme de barriga para cima, você tende a jogar a língua para trás. Aí causa a piora da obstrução. Sim. Tem a ver também com o posicionamento na hora de dormir. Sempre de lado, é o ideal. Bacana. Que por falar nisso, gente, amanhã, sábado,
5 horas da tarde. Eu vou fazer uma live no YouTube, quem tiver tempo, quem não tiver, depois vai ficar gravado, com relação à posição de dormir, tá bom? Bônus que a gente vai fazer na semana, a gente eu vou colocar uma maca, uma pessoa ali deitada, vou ajustar com relação a travesseiro, usar colchão, tudo isso nós vamos falar amanhã. Então, quem tiver tempo, tiver disponível para assistir, fica à vontade. Quem não tiver, não tem problema, que depois essa live vai ficar no YouTube para vocês assistirem depois, tá? Andréia, eu trabalho com material que é de fotonterapia e eletromagnetoterapia. Esse material é a fusão de 5 metais, que é a platina, o titânio, o alumínio e a prata. Esses metais fundidos, eles na verdade acho que é a 4ª versão deles agora no mundo, tá? Iniciou a primeira versão pelos russos. A ideia deles era que se bolasse um material que fizesse algum tipo de proteção para os astronautas quando eles saíssem da Terra e passassem pela crosta terrestre. E eles acharam um material que emitisse essa onda de infravermelho, que vibrasse nas células e mantivesse a frequência celular de uma forma saudável para não prejudicar a saúde desses astronautas. Os japoneses espertamente viram essa movimentação dos russos, pegaram essa tecnologia, começaram a estudar um pouco mais sobre o assunto, mas para levar isso para a saúde do indivíduo. Então, tanto quanto prevenção, preventivo, e depois, posteriormente, eles foram estudando isso com relação a auxílio para a melhora das doenças. Então, o que eles começaram a fazer? Impregnar esse material, que é uma nanotecnologia, uma nanopartícula, que são partículas minúsculas, em materiais. Então, eles colocaram em plástico, são essas pastilhazinhas aqui, cerâmica também, colocaram em produtos para passar no corpo, tá? Colocaram em roupas, então, camisetas, bermudas, calça, nos colchões. Tem uma manta que a gente coloca no colchão, que também tem essa tecnologia do fóton, travesseiro, como é que fala? Lençol, fronha, tudo isso eles colocaram. No Japão, para você ter ideia, eles colocaram essa escova de dente e em pinta de parede. Escova de dente, por exemplo, no Japão, quem usa escova de dente com fóton não usa creme dental e não tem cáries, nem cáries e nem tártaro. Eu tenho um trabalho com o Dr. Marcos Gesueli, que está aqui conosco, que é um dentista. Nós utilizamos essa pastilha dentro dessas plaquinhas que vocês estão falando e a gente conseguiu eliminar 99% do tártaro grave, somente com essa pastilha. E um outro produto que nós usamos para a qualidade do sono é essa máscara aqui, que ela é toda impregnada de fóton, que é uma das coisas que eu também indico ao uso da máscara para diminuir bem essa luminosidade, para tirar essa fazer a barreira, né? Televisão, de fazer uma barreira da luminosidade para dar melhor qualidade do sono. Além do material de fotonterapia, eu também uso o eletromagnetismo. Mas agora a live está encerrando, então eu vou fazer assim, eu vou baixar essa daqui, vou subir ela lá para o Story e a gente inicia uma outra, tá bom? Você volta comigo? Você tem um tempinho ainda? Sim, claro. Então, opa, todo tempo. Beleza. Então, vamos voltar e aí eu peço mais uma vez para que vocês refaçam as perguntas, porque essa segunda parte agora a Andréia vai responder as perguntas de vocês, tá bom? Até já, Andréia. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.